O Criador conhece bem a sua obra. Quando você cria alguma coisa, você sabe como ela funciona. Você sabe como é o funcionamento daquela coisa. Quando você vai na cozinha fazer uma comida, fazer um bolo, você sabe o tempo certo de cozimento, você sabe se está salgado ou não, porque você foi lá e experimentou. Então você tem um total conhecimento daquilo que você criou, daquilo que você fez. E Deus, por ser nosso Criador, Ele sabe que nós temos as nossas limitações. Ele sabe que nós temos as nossas fraquezas. Então o milagre ele serve para isso, para mostrar a misericórdia de Deus sobre a nossa vida, para mostrar que Ele é soberano, que Ele é poderoso, que nós não temos a capacidade de fazer nada se não for a intervenção divina de Deus. Então esse é um dos principais objetivos do milagre. Óbvio que existe aqui centenas de milhares de objetivos que a gente pode dizer, mas esse é um dos principais, que é demonstrar a misericórdia de Deus e a sua força sobre o ser humano. Quem aqui seria capaz de parar o tempo? Ninguém. Deus sim. Quem aqui seria capaz de parar o mar? Ninguém. Somente Deus. Tá? E qual outro também objetivo dos milagres, que eu gosto muito de falar desse, é justamente glorificar o nome de Deus. Esse é um dos outros objetivos do milagre, é fazer com que Deus seja reconhecido. É fazer com que o nome de Deus seja glorificado entre as nações. É fazer com que o nome de Jesus seja conhecido. Tem muitas igrejas que o povo gosta de dar testemunho. Até na televisão mesmo a gente vê lá. Quem aqui quer contar um testemunho? A pessoa vai lá na frente e conta o testemunho que aconteceu, né? Tem até alguns vídeos engraçados na internet também. Mas esse é o objetivo do milagre. Quando você recebe algo de Deus, quando Deus faz algo na sua vida, você tem que contar. Você tem que glorificar o nome dele. Você tem que fazer com que as outras pessoas saibam que o milagre que aconteceu na tua vida foi graças ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, esses são assim o que eu considero os dois principais objetivos do milagre, que é demonstrar a misericórdia de Deus, porque nós somos fracos, e o outro é glorificar o nome do Senhor, fazer com que o nome de Deus seja conhecido. A gente sabe hoje em dia que não foi outro, mas sim foi Deus que abriu o mar vermelho. A gente sabe que não foi outro, mas foi sim Jesus Cristo que ressuscitou na cruz do Calvário, que morreu e ressuscitou. A gente sabe que foi Jesus, não outro, que curou 10 leprosos de uma vez. A gente sabe que foi Deus, não outro, que fez o Sadraque, Mesaque e Abednego sair da fornalha de fogo, que fez cair pão do céu, que fez sair água da rocha. Então o milagre serve para isso, para glorificar o nome de Deus. Por isso que Deus ele nos faz tantos milagres, para que o nome dele seja conhecido, para que o nome dele seja famoso, para que o nome dele seja glorificado em todas as nações. Então, nós não podemos esconder os milagres que Deus faz na nossa vida. Então, se você recebeu um milagre, se você recebeu uma bênção, uma cura, você precisa glorificar o nome de Deus. Você precisa agradecer a Ele, principalmente fazer com que as outras pessoas saibam que aquele milagre foi feito na sua vida graças à misericórdia do Senhor. Então, como eu falei, a Bíblia ela é recheada de milagres, do início ao fim. Desde Gênesis até Apocalipse, vários livros da Bíblia, são poucos os livros da Bíblia em que não falam de milagres. Sempre vai ter um ali que tem algum tipo de milagre. Não só na Bíblia Sagrada, mas na nossa vida também. Mas, infelizmente, existe ainda algumas pessoas que não creem no milagre de Deus ou querem limitar o milagre de Deus. Uma corrente muito perigosa que existe, uma corrente teológica que existe, são os cessacionistas. Olha que nome feio, né? Cessacionistas. O que são cessacionistas? Essa palavra ela vem de cessar. Sabe? Já viu aquela palavra? Cessar fogo. O inimigo cessou os ataques. Então, cessar significa acabar, acabou, algo que acabou. Então, cessacionista vem dessa palavra, cessar, né, que significa acabou. Então, esses cessacionistas, esse nomezinho feio aí, eles são pessoas que dizem que os milagres de Deus cessaram, que os milagres de Deus não existem mais. E essa é uma corrente muito perigosa que está atuante nos dias de hoje ainda. Muitos pregadores famosos acreditam e difundem, né, espalham essa teoria do cessacionismo. Porque, segundo eles, os milagres eram realizados somente antigamente através dos profetas
para que a igreja fosse reconhecida. Então hoje em dia não existe mais a necessidade desses milagres, porque hoje em dia a igreja de Jesus Cristo já é conhecida no mundo todo. Então hoje não tem mais necessidade. Quando o último apóstolo morreu, os milagres cessaram. Então eles não acreditam no falar em línguas. Tem muitas igrejas aí famosas que a gente sabe que eles não acreditam no dom de línguas. Então eles não acreditam, por exemplo, que paralítico pode voltar a andar. Eles não acreditam, por exemplo, que um alimento pode ser multiplicado. Enfim, eles dizem que esses milagres serviram só para poder anunciar a igreja de Jesus Cristo. E a partir da morte do último apóstolo, esses milagres cessaram, não existem mais. E existem muitos pregadores famosos, até na internet aí, tá? Nesses vídeos curtos, que são adeptos dessa teoria, que é o John MacArthur, Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, Paulo Júnior. Então são pregadores que estão aí na internet, que você vê lá aqueles videozinhos curtinhos, você vê lá aqueles homens bem alinhados, né? Engravatados, bonitinho, vê aqueles homens falando bem, aqueles homens são homens inteligentes, que têm vários livros lançados, tem várias igrejas espalhadas pelo país, são homens assim, inteligentes, mas eles querem limitar o poder de Deus ao seu conhecimento. Por que eles falam que os dons de Deus cessaram? Por que eles falam que o paralítico não pode mais voltar a andar, que o cego não pode mais voltar a ver, que um homem com um braço curto não pode mais esticar, ter seu braço de volta ao normal? Por que eles falam isso? Porque eles nunca presenciaram um milagre na vida deles. Então, a experiência que eles passaram, eles querem trazer como verdadeira. O fato de eu nunca ter visto um milagre não significa que ele não existe. O fato de eu nunca ter presenciado um paralítico andar não significa que ele não possa voltar a andar através do milagre de Deus. Quem são esses homens para poder limitar o poder de Deus? Eles querem limitar o poder de Deus ao conhecimento deles, ao que eles acham que eles sabem. Só porque eles estudam, fizeram teologia, fizeram doutorado, pós-doutorado, mestrado, fizeram pós-graduação, estudaram MBA em Londres, não sei o que, e exegética e hermenêutica, eles querem limitar o poder de Deus ao conhecimento deles. Mas Deus não é limitado. Deus cura sim, Deus salva sim, Deus faz cego voltar a enxergar sim, Deus cura pessoas do câncer, Deus cura pessoas da AIDS, Deus cura pessoas da hanseníase, Deus cura pessoas da hemodiálise, Deus faz paralítico andar. O poder de Deus não é limitado ao conhecimento desses homens. O fato de você não ter visto um milagre acontecer não significa que ele não exista. O fato de você não falar em línguas não significa que as línguas não existam. O fato de você ainda não ser batizado no fogo, no Espírito Santo, não significa que o batismo não exista. Então esses homens, eles limitam tudo. Eles disseram que esses milagres cessaram, que eles não existem mais, porque não há mais necessidade da igreja ser reconhecida, porque ela já é conhecida no mundo todo. Então, segundo eles, esses milagres tinham um princípio. Mas não, se Deus quiser hoje jogar um barro no rosto do cego e cuspir, Jesus pode fazer isso se ele quiser? Pegar barro, passar no olho do cego, cuspir e ele voltar a enxergar. Se Deus quiser voltar a mandar Naamã mergulhar 7 vezes lá no... Vamos botar aqui um rio aqui. Esse rio que tem aqui, o rio Tietê. Se Deus quiser mandar alguém lá mergulhar 7 vezes, essa pessoa não vai ficar curada? Então Deus não é limitado ao conhecimento de ninguém. Os milagres existem sim. Infelizmente, essa é uma corrente muito forte aqui no Brasil. E como eu falo, tem muitos pregadores que difundem essa teologia. Então nós temos que ter muito cuidado com esse tipo de pessoa. Nós temos que ter muito cuidado com os pregadores que a gente ouve na internet, com as pessoas com quem a gente fala, porque o dom de línguas existe sim, o dom de cura existe sim, o poder de Deus não é limitado ao conhecimento de ninguém. Deus não está limitado ao conhecimento. Esses homens, eles querem pensar igual a Deus. É igual o exemplo do calvinismo. O calvinismo é uma heresia que diz que Deus escolheu uns para a salvação e escolheu outros para a perdição. Então, se Deus te escolheu para a salvação, não importa o que você faça. Você pode ser matador, estuprador, você pode ser um homicida, você pode ser um assassino de crianças, você pode ser o que for, que em determinado momento você vai se arrepender e vai ser salvo porque Deus te escolheu para a salvação. E por outro lado também, não importa se você
jejua, se você ora, se você é santo, se você nunca traiu sua esposa, se você vem para a igreja todo dia, se você dá teu dízimo, dá tua oferta, se você é santo, se você jejua, não importa se você prega o evangelho nos 4 cantos do mundo, vai chegar um determinado momento que você vai se desviar e vai para o inferno, porque Deus te escolheu para ir para o inferno. Olha só que petulância. E como é que eles tiram, de onde que eles tiram isso? Inclusive, esses nomes aqui que eu falei, eles são calvinistas. Eles dizem porque eles usam o seguinte raciocínio: Deus não sabe de tudo? Deus não é onisciente, onipresente, onipotente? Então Deus sabe quem vai para o céu e quem vai para o inferno, não sabe? Já que Ele sabe tudo. Então, já que Deus sabe tudo, se Ele sabe quem vai para o céu e quem vai para o inferno, então foi Ele que escolheu quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Estou só resumindo um pouquinho dessa teoria calvinista, dessa heresia, né? Da teoria, uma heresia calvinista, porque Deus não escolheu ninguém para o céu, Deus não escolheu ninguém para o inferno. A gente vai conforme as nossas obras, nós vamos conforme aquilo que nós fazemos. Se eu me arrepender profundamente de todo o mal que eu fiz e seguir a Jesus Cristo, eu vou para o reino dos céus, porque Deus é misericordioso. Deus não é Deus que vai me fazer tropeçar, não é Deus que vai me fazer desviar do caminho porque Ele me escolheu para o inferno. Não, Deus é misericordioso, Deus é amor, Deus é justiça. Então olha o perigo aí da gente acabar ouvindo determinados pregadores na internet. Nós temos que ter muito cuidado, porque esses homens, eles querem limitar o poder de Deus. E o Deus que criou os céus e a terra não é limitado ao conhecimento de ninguém. Não importa se você é doutor, não importa se você é pós-doutor, se você tem 15 faculdades, Deus não é limitado ao conhecimento de ninguém. Então, infelizmente, existem essas pessoas que não acreditam nos milagres, que dizem que os milagres cessaram, porque já não é mais necessário. E para mim é necessário sim. Óbvio que para mim é necessário um milagre. Não sei se para você aí que está ouvindo, para mim, se Deus quiser, pode trazer, para mim todo dia é necessário um milagre, não é? Então, e também o que acontece? Do mesmo modo que existem essas pessoas que não creem nos milagres de Deus, né, que dizem que o poder de Deus hoje em dia não é mais válido, tem pessoas que buscam os milagres incansavelmente. O que é um erro também. Você não pode buscar Deus somente por conta dos milagres que Ele realiza. Você não deve buscar Deus somente por aquilo que Ele é capaz de realizar. O próprio Jesus Cristo falou: essa geração incrédula me pede um milagre, mas nenhum milagre lhe será dado, a não ser este, que assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, o filho do homem há de ficar 3 dias e 3 noites no seio da terra. Né? Então as pessoas, elas queriam acreditar em Jesus Cristo só se Ele fizesse um milagre. Ah, tu é filho de Deus? Então faz um milagre aí para ver se tu é filho de Deus mesmo. Então tem pessoas que querem buscar Deus somente por conta daquilo que Ele é capaz de fazer, por conta dos milagres. E é errado, você não deve buscar Deus só por causa disso. Você deve buscar Deus porque Ele tem a salvação na nossa alma. Você deve buscar a Deus porque Ele é amoroso, porque Ele nos criou e porque Ele é o único e verdadeiro Deus. Não existe outro Deus além dEle. Não existe São Jorge, não existe Nossa Senhora de Aparecida, não existe Madre Teresa de Calcutá, não existe Padre Pio. O único Deus verdadeiro é o nosso Deus Jeová. Então as pessoas ficam rodando para lá e para cá, buscando os grandes milagres de Deus. Vou lá na Universal, porque na Universal tem uma corrente muito forte de oração, uma campanha muito forte de milagres. Vou na Mundial do Poder de Deus, porque lá o bispo ele consagra, ele coloca óleo, não sei o quê. Vou lá na Internacional, porque na Internacional tem a questão do determinismo, né? Eles nos ensinam a autoridade da palavra. Tem essas igrejas modernas aí, que o pregador fica em cima do púlpito usando roupinha de jaleco, né? De médico. Ficam usando jaleco em cima do púlpito, né? Dizendo que vão curar, que vão fazer isso, não aquilo. Não é óbvio que não é errado a gente buscar os milagres de Deus. Não. Se tiver uma campanha de oração na Universal, vai. Se tiver uma campanha de milagre na igreja do Bispo Marcelo, vai. Não tem problema aí. O que não pode é você viver só à custa disso. Você buscar Deus só por conta disso. Não vou na igreja Ágape, porque na Ágape ele só tem palavra e louvor, não tem uma campanha de oração, não tem nada, não vou lá não. E não vou na Ágape não, porque na Ágape o pastor não faz uma campanha de milagre. Não vou não. Você não deve buscar Deus só por conta dos grandes milagres. Porque e se Deus não quiser curar
a sua doença que você tiver aí. Se por acaso algum parente seu tiver câncer e Deus não quiser curar. Se por acaso seu filho for um paralítico, né, for um cadeirante, hoje em dia fala que é pessoa com deficiência e Deus não quiser levantar ele. Se seu filho for cego, Deus não quiser curar ele. Se você estiver sofrendo de uma doença, se você estiver precisando passar por uma cirurgia e Deus não quiser te curar. Se você tiver com uma causa na justiça, você fizer campanha, oração, jejum, aquela coisa toda, e Deus, e mesmo assim, decretar a sua perda na justiça. E aí? Você vai negar a sua fé? Porque Deus não quis te dar aquele milagre? Você vai abandonar a igreja? Porque Deus não quis te dar aquele milagre que você tanto busca? Mas Deus, eu busco, eu oro, eu jejuo, eu faço tudo e aquilo, o Senhor não me dá? E se Deus não quiser te dar? E aí? Você vai abandonar a fé? Então nós não podemos buscar a Deus só por causa dos grandes leprosos, dos grandes milagres. Porque eu vou ler aqui, Lucas 17, do 11 ao 19, que é a questão dos 10 leprosos. Tinham ali 10 pessoas que estavam com lepra, hoje a gente chama de hanseníase, né? Aquela doença de pele, que é muito contagiosa, ainda mais antigamente. Então tinha ali 10 leprosos e Jesus curou esses 10 leprosos de uma vez. E aí desses 10, apenas um voltou para agradecer. Aí Jesus falou, poxa, o único que voltou para me agradecer foi o estrangeiro. Né? Então, a gente não pode buscar Deus só por causa dos milagres, não. Eles receberam um milagre, beleza, aqueles 9 receberam um milagre, mas assim não foram abençoados, porque eles não voltaram para agradecer a Deus, não voltaram para agradecer a Jesus, e Jesus ficou triste com eles. Então, às vezes Deus até pode te dar um milagre, mas aí você não agradece, você não busca a Ele por conta das outras coisas, busca só por conta do milagre, e Jesus acaba ficando triste com você. Então, o milagre ele é importante sim, óbvio. Eu seria muito egoísta aqui, muito tolo, se eu falasse que os milagres não são importantes. E eles são sim, muito importantes. Mas a gente não pode buscar Deus só por conta dos milagres. Do mesmo modo também, a gente tem que agradecer a Deus se por acaso Ele nos realizar um milagre, e agradecer também se Ele não nos der um milagre. Ah, perdi um parente por doença, perdi uma causa na justiça, está precisando muito desse dinheiro, não consegui não consegui determinado emprego. Glória a Deus mesmo assim. Porque por causa dessa busca incessante dos milagres, muitas pessoas acabam se desviando da fé e pior, buscando refúgio em outras religiões. Tem um vídeo na internet que explodiu muito, eu até compartilhei esse vídeo assim, no mês passado, que a mulher ela fala assim, quando eu era da igreja, quando eu era evangélica, né, eu era pobre, eu passava necessidade e eu não tinha dinheiro nem para comprar a cesta básica. Agora que eu entrei na macumba, eu tenho carro, tenho loja e tenho mais uma outra coisa lá que ela falou que eu não lembro. Mas o que ela quis dizer é que, quando eu era da igreja, eu era pobre. Agora que eu sou da macumba, eu sou rica. Aí o pastor vira para ela e fala assim, beleza, tá tudo certo então. Porque quem prometeu riqueza foi o diabo, não foi Jesus Cristo. Então, ou seja, aquela pessoa estava na igreja buscando a Deus só por causa dos bens materiais, não conseguiu achar, não conseguiu a sua resposta, acabou se desviando e acabou indo buscar os falsos milagres. O diabo, ele faz milagres sim. São Jorge e essas entidades aí, essas outras religiões, eles fazem milagres sim. Os milagres lá existem, mas na verdade são falsos milagres. Eles curam doenças que eles mesmos colocaram em você. Então às vezes você está lá com a doença vamos botar aqui, uma doença bem comum aqui, no estômago. Você tá sofrendo de gastrite ali, uma dor muito forte no estômago, e aí você vai lá e descobre que determinada mãe de santo pode curar você. Você chega lá, você é curado, beleza. Mas foi uma doença que ele mesmo botou em você para poder te enganar. Então a gente vê muito na internet aí, né? Um fulano de tal, que tinha um menino aí que fez milagre e a igreja católica, como é que fala? Torna eles santos, né? Eu esqueci o nome que fala lá, canoniza eles porque eles fazem milagre. Então esses milagres realmente existiram. Eles curam doenças, eles te dão dinheiro, eles te dão riqueza, eles te dão fama, eles te dão poder, né? Eles podem mudar a sua vida amorosa. A gente vê aí, ó, traga o seu amor de volta em 3 dias. Tem coisas que a gente vê aí na internet, até na vida real mesmo, que você fala assim, cara, isso só pode ser macumba. Como é que pode? A mulher apanha do cara, a mulher é atraída pelo cara e ela continua com ele. Então às vezes é um trabalho que alguém fez, um parente ou o próprio marido fez. É um trabalho, um marido que não consegue largar a mulher bota chifre,
a mulher sai para beber, a mulher esculacha o cara e o cara não larga. Isso é um trabalho. Então esse tipo de falsos milagres acontecem, e acontecem mesmo. Então muitas pessoas acabam abandonando a fé, porque buscam tantos milagres, pensam tanto em milagre, só querem se dar bem e quando não recebem, acabam se frustrando com a igreja e vão lá para outras religiões. Então é muito importante a gente buscar os milagres sim, mas pensando, Deus, que seja feita a sua vontade. E a gente não deve... A gente pensa muito nos grandes milagres, né? A gente pensa muito naquelas coisas, nossa, preciso ganhar essa causa na justiça. Eu preciso desse emprego aqui, que me paga tanto por mês, vou trabalhar pouco, vou ganhar bem. Poxa, eu preciso desse carro aqui do ano. A gente pensa sempre nos grandes milagres. Deus, eu preciso ser curado dessa doença que eu tô, eu preciso ser curado dessa sinusite, eu preciso ser curado dessa rinite, eu preciso passar por essa cirurgia bem. A gente sempre pensa nos grandes milagres, né? Sempre. E é normal. É normal a gente querer os grandes milagres, né? Quem não quer aqui receber um grande milagre? Eu quero. Porém, o que nós temos que ter em mente é que os pequenos milagres também fazem parte da providência divina. Você foi para a igreja hoje. Às vezes Deus livrou você da morte 5, 6 vezes e você nem percebe. Você nem sabe. Quantas vezes Deus te livrou da morte e você nem sabe. Você dormindo, às vezes de noite, Deus já te livrou de você cair de cima da sua cama. Você andando aqui nessa estrada 5 de julho, tem carro pra caramba. Quantas vezes Deus já te livrou do atropelamento, do assalto e você nem sabe. Então acontecem esses pequenos milagres na nossa vida que a gente nem percebe. Uma vez, eu no exército, toda sexta-feira, a gente sai meio-dia, né? O expediente acaba meio-dia. É de 9 até meio-dia. Você vai lá só para fazer atividade física praticamente, resolver algumas coisinhas, e quando dá meio-dia você é liberado para ir para casa. E eu lembro perfeitamente que esse dia eu tava muito... eu tava doido para ir para casa, eu acho que o pagamento tinha caído. Foi isso mesmo, o pagamento tinha caído. Porque eu lembro que o pessoal foi pro restaurante e eu não fui. E eu tava doido para ir para casa para gastar, né? E aí eu me arrumei muito rápido, cheguei no ponto meio-dia em ponto. Pra poder esperar o ônibus, que era a pior empresa de ônibus do mundo. Essa empresa até faliu, se eu não me engano, que era a Pegasus. Ela vinha de Campo Grande para Caxias. Essa linha era horrível, horrível. O ônibus demorava muito para passar, coisa de 1h30. Eu acho que era só um ônibus para ir e outro para voltar. Eu acho que era só 2 ônibus, porque era muito ruim mesmo. E eu lembro que eu cheguei meio-dia, cheguei no ponto meio-dia, doido para ir para casa. E sabe que hora que o ônibus foi passar? 5 horas da tarde. Eu nem lembro se o ônibus passou. Eu acho que eu liguei... Não, o ônibus não passou. Eu liguei pro meu pai veio me buscar na época. Foi isso mesmo. Meu pai veio me buscar, né? Porque deu 5h30 da tarde, o ônibus não tinha passado. Eu liguei pro meu pai, né? Na época meu pai tinha um carrinho e ele conseguiu vir me buscar. Eu lembro que eu fiquei muito irritado, muito frustrado, porque é inadmissível você... Era caro na época, em 2012 isso. A passagem era R$10,40, R$10,40. Hoje acho que dá R$20 já por aí. Então eu lembro que eu fiquei muito irado, porque... como é que pode uma empresa demorar 5h30 pro ônibus passar? Que na verdade não passou, né? E eu fiquei muito, muito, muito irritado mesmo. Anos depois que eu fui perceber, poxa, isso por acaso foi um livramento que Deus me deu? Porque naquela época, em 2012, estava tendo uma guerra tremenda ali em Parada de Lucas. Uma facção tentando dominar a outra, então sempre estava tendo guerra ali em Parada de Lucas. E o ônibus passava por ali, né? Perto ali, para poder ir embora. Isso foi um livramento que Deus me deu. De repente uma guerra que estava estourando ali, né? Então eu fui perceber isso anos depois. Então quantas vezes você já saiu atrasado de casa e você reclama? Normal, né? Reclama, você é um ser humano, você vai reclamar, caramba, tô atrasado, caramba, o ônibus passou, dei sinal pro ônibus, o ônibus passou direto. Poxa, fui para a escola hoje, achei que o professor ia liberar mais cedo, não liberou, a gente ficou até mais tarde, o professor ficou enrolando. Então quantas vezes aconteceu essas situações na vida e a gente reclama, mas na verdade é até um livramento de Deus para a sua vida. Um livramento de morte, um livramento de assalto, um livramento de acidente. Então os pequenos milagres, eles acontecem. A gente não deve buscar Deus só pelos grandes milagres, mas também pelos pequenos. Uma tosse que Deus curou você de uma tosse, às vezes uma ajuda. Você está dentro de casa sem nada para comer, você faz uma oração, daqui a pouco aparece alguém com meio quilo de macarrão para te dar. Né? Às vezes você vai fazer uma entrevista de emprego, você não tem dinheiro, você acha ali R$10 no chão, acha alguma coisa no chão. Então os pequenos milagres,
eles existem. E já aconteceu comigo diversas vezes. Eu vou contar duas aqui hoje, né? E futuramente eu conto as outras, porque já aconteceu comigo diversas vezes. Em 2007, eu lembro que era 2007, porque eu era adolescente, jovem, criança, não sei o que eu era. 2007 acho que eu tinha 14 anos. Né? Tinha uma novela que passava uma novela para adolescente, né? Que passava na Band. Olha só, Band, eu nunca vi Band na minha vida, eu só assistia Band por causa da... Vou colocar aqui na Band e vou assistir essa novela. Era 7h45. E aí tava dando aquele programa do R.R. Soares, né? Porque nunca, como eu falei, nunca começa 7h45 certinho. E aí, eu nunca senti dor de cabeça na minha vida, nunca, muito difícil. Eu acho que na minha vida, eu tô com 32 anos. Acho que na minha vida, se eu senti dor de cabeça 4 vezes, foi muito. Eu só lembro de 2 vezes que eu fiquei com dor de cabeça. E nesse dia eu tava com a dor de minha cabeça, aqui do lado, tava assim, ó. Tava latejando muito, não sei porquê. Não faço a menor ideia, né? Hoje eu entendo o porquê. Mas eu tava com muita dor de cabeça. Minha cabeça tava assim, latejando, pulsando. E aí tava no finalzinho do programa do R.R. Soares. E eu tava deitado, né? Esperando a novela começar. Eu não era crente, não sabia que era Jesus, não sabia que era Deus, não sabia que era nada. Eu tinha 14 anos na época, não era convertido ainda. Então não sabia quem era Jesus, quem era Deus, não sabia nada disso. E aí eu lembro perfeitamente que ele falou assim, ó. Você falando pro pessoal que tava lá no púlpito. Eu vou orar agora. Você que tá sentindo dor em algum lugar, ou na barriga, ou na cabeça, enfim. Coloca a mão onde você tá sentindo dor. E eu fiquei assistindo aquilo e eu não ia fazer nada, porque ele falou pro pessoal do púlpito, né, que tava lá na igreja. E aí ele vira pra câmera e fala, você também que tá em casa, coloca a mão aí onde tá doendo. E eu falei, vou colocar a mão também. O moço vai orar, né? Aí eu fui e coloquei a mão na cabeça. Eu lembro que eu ajoelhei, que eu fiquei de pé, né, em reverência à palavra. Mesmo, apesar de eu não saber quem era Jesus, de eu não saber quem era Deus, nem nada disso, eu tinha uma reverência, né, pelas religiões e tal. Então eu lembro que eu fiquei de joelho na cama, fechei o olho e coloquei a mão onde estava doendo. E no instante que o R.R. Soares acabou de orar, quando ele acabou de orar, que a gente abriu o olho, a minha cabeça parou de doer. Na hora, na mesma hora. Eu acho que acabou de doer até antes de terminar da oração. Então ali foi um pequeno milagre que Deus realizou na minha vida. Eu com 14 anos de idade, uma simples dor de cabeça, um negócio que se eu tomasse um dipirona, provavelmente iria passar. Se eu tomasse um dipirona para dor de cabeça, né? Se eu tomasse alguma coisa, essa dor ia passar. Mas Deus foi e realizou esse pequeno milagre. Então não importa se Ele me salvou da morte ou se Ele me curou de uma pequena dor de cabeça. Um milagre é um milagre. É algo para glorificar o nome de Deus. É a prova da misericórdia do Senhor para a nossa vida. Outra vez também, como eu falei, isso já aconteceu muitas e muitas vezes. Vou até escrever um livro sobre esses pequenos milagres que aconteceram na minha vida. Eu era Uber, estava em Copacabana e eu lembro que estava um calor de lascar. Estava muito calor mesmo. E faltava R$40 para terminar a minha meta do dia. Se eu não me engano, eu acho que antigamente eu fazia 150, né? Eu saía pra rua e quando eu fazia 150 eu parava de rodar. E estava muito quente, eu estava cansado porque eu acordava bem cedo, eu acordava, acho que era 5 horas da manhã. Não, eu chegava lá em Copacabana às 5 horas da manhã para começar a rodar. Saí daqui 4 e pouca. E tava muito quente, faltava R$40 para bater minha meta. E eu lembro que eu fazia R$20 por hora. Ou seja, então eu teria que trabalhar ali mais ou menos 2 horas para poder fazer esses R$40, né? Porque eu fazia mais ou menos R$20 por hora. Então eu lembro perfeitamente que faltava R$40 e eu tava em pé assim na Avenida Atlântica, né? O carro estacionado. E eu parei assim olhando no celular. Eu falei, caramba Deus, eu falei bem assim, caramba Deus, bem que o Senhor podia mandar 2 corridas de R$20 para eu poder acabar a minha meta e ir para casa. Porque eu tava muito cansado mesmo, tava muito quente, tava um dia insuportável. E eu tava realmente fadigado de tanto trabalhar, né? E se você trabalha dirigindo, você não pode ficar fadigado, você não pode ficar cansado, porque, né, se você dormir, você piscar, você acaba batendo com o carro. Então eu peguei o celular, eu fiquei em pé do lado de fora do carro, falei, poxa Deus, bem que o Senhor podia mandar 2 corridas de R$20 para eu acabar a minha meta e ir para casa descansar, né? Quando eu terminei de falar, irmãos, toca uma corrida de R$20. Eu fui e aceitei a corrida, peguei. Quando terminou essa corrida de R$20,
toca outra de R$ 20 também. Ou seja, aconteceu exatamente do jeito que eu tinha pedido a Deus. Eu pedi a Deus 2 corridas de R$ 20 e no mesmo segundo, coisa de 1 segundo, 2 segundos depois, toca 2 corridas seguidas de R$ 20. Isso é ou não é um milagre? Então como é que eu vou falar que os milagres de Deus cessaram?